Assim como nós fazemos no fórum da Vetex e também na Febrabantec, nós disponibilizaremos todo o conteúdo dessa discussão riquíssima que nós teremos aqui hoje nos nossos canais digitais da ClearSale e também nos nossos canais dos episódios especiais no ClearCast. Então, sugiro que vocês acompanhem, se eu não me engano, no final do evento a gente disponibiliza o QR Code desses episódios. E antecipo aqui os meus agradecimentos à presença de cada um de vocês da plateia e estendendo principalmente aí o agradecimento à Fabiana e ao Leandro, que gentilmente aceitaram, né, prontamente o nosso convite. Bom, eu me chamo Adriano Frank, né, eu sou Head de vendas aqui da ClearSale para o segmento de Enterprise e é um prazer apresentar esse painel super relevante, né, para o tema aqui e sobretudo para o contexto do ECBR, que é o e-commerce, e eu vou ser o host de vocês para esse episódio. Bom, eu queria que a Fabiana Sainz e o Leandro se apresentassem um pouquinho para o nosso público e a gente já entra nas perguntas. Perfeito. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse painel hoje da ClearSale. Eu sou Fabiana, eu lidero a área de inteligência antifraude do Mercado Livre e do Mercado Pago. Eu trabalho já na área de prevenção de fraude há aproximadamente 11 anos e acho que eu sou advogada criminalista de carreira, mas eu acho que quem começa a trabalhar em prevenção de fraude acaba se apaixonando por isso, né? É um desafio diário trabalhar para o Brasil e para a América Latina de um modo geral, porque efetivamente é impossível hoje trabalhar com e-commerce sem pensar obrigatoriamente que você precisa ter a prevenção de fraude junto com isso. Então, é isso, eu sou uma apaixonada por fraude, adoro o que eu faço, eu costumo dizer que eu estou fazendo o que eu gosto, um lugar que eu adoro também, então é um prazer enorme estar aqui para conversar com vocês sobre isso. Boa, bom dia, eu sou Leandro Rocha. Em primeiro lugar, agradecer a Clear, obrigado aí, Adriano, Fabi, por dividir esse painel com você. Eu estou há 14 anos no grupo DPSP, então, para quem não conhece o grupo DPSP, é a Drogarias Pacheco, Drogaria São Paulo. Então, a gente é um dos maiores grupos de varejo farmacêutico aqui no Brasil. Então, eu lidero como diretor de canais digitais do grupo, então toda a estratégia digital, tudo que é uma venda online na rede fica debaixo da minha estrutura. A gente está hoje mais ou menos com 17% de penetração já vindo do digital. Então, fiz carreira em várias áreas dentro da DPSP e nesses últimos 4 anos está sendo super legal, 4 ou 5 anos de liderar essa frente digital. Vai ser um prazer dividir um pouco da nossa experiência aqui com vocês e com a plateia que está aqui com a gente. Obrigado também pela presença de todos vocês aqui com a gente. Maravilhoso, poxa vida, obrigado aí. Vocês viram que a gente tem aí duas autoridades em cada um dos seus segmentos, então o papo aqui vai ser super, super bacana, super fluido. E eu queria trazer o tema, né? Nosso tema principal é a gente falar sobre como conhecer o seu cliente ajuda no aumento de receita, né? E sobretudo com os desafios que a gente tem hoje de hiperpersonalização e de ofertar os produtos que estão ali no mindset dos nossos clientes em cada um dos seus segmentos. Eu acho que também um grande desafio, principalmente para o Mercado Livre, né, que ele é um marketplace super diverso. E a gente vai começar aqui, né, achando interessante se vocês poderiam compartilhar um pouquinho dentro do dia a dia de vocês, né? Quais são as melhores formas que hoje o mercado tem, a indústria tem, para entender melhor e conhecer os seus clientes, né? E quais são os métodos ou então os processos pelos quais as suas instituições aplicam o aprofundamento no conhecimento do cliente através de pesquisa, ou super personalização, ou entrevistas, assistentes pessoais, enfim, que vocês puderem compartilhar aqui com a gente vai ser muito rico. Eu acho interessante quando a gente pensa aqui em conhecer o usuário, né? Porque isso começa numa parte muito básica, né? Que vem ali no cadastro do teu usuário, né? E quando eu falo de conhecer esse usuário, o fato de você conhecer ele muito bem, isso tem impacto direto na receita. E eu não estou nem falando em relação ao que você vai oferecer para ele comprar. Estou falando um passo anterior, que é, se eu conheço bem esse meu usuário, eu posso aprovar as transações que ele vai fazer. Porque se eu nem conheço ele, né, uma parte muito básica, que é aquele primeiro momento em que o usuário vai ter o contato com a plataforma,
né? Se você não tem aí eu diria, um bom processo, né, de onboarding, de conhecer esse usuário, você acaba recusando as primeiras transações de um usuário novo. E isso faz com que, obrigatoriamente, ele passe a comprar em outra plataforma, porque, afinal de contas, a gente tem um mercado muito diverso hoje quanto a isso. Então, eu diria, o primeiro passo é conheça bem o seu cliente de uma forma básica. Aí sim, depois que esse seu usuário começar a interagir com você, né, com a sua plataforma, aí sim eu acho que o desafio hoje não é apenas eu ofertar aquilo que a gente imagina que ele quer, né? Mas como é que a gente se antecipa? Como é que eu mostro para esse usuário, ou desperto nesse usuário, uma necessidade que ele sequer sabe que ele tem? Né? Então eu diria que, claro, hoje em dia o principal caminho para isso é o uso de tecnologias muito avançadas, então não só inteligência artificial, assistentes pessoais e etc., mas que o tempo todo consigam entender exatamente aquilo que o usuário deseja. E eu acho que é importante a gente pensar que você precisa ofertar para o seu cliente produtos que tornem a compra dele recorrente, né? Porque, claro, às vezes o usuário entra na sua plataforma e faz uma única compra, mas não é esse o seu objetivo. O seu objetivo é que aquele meio seja um meio que ele possa adquirir tudo aquilo que ele precisa, né? Como você disse, o Mercado Livre, ele é uma plataforma de marketplace, então, por princípio, a gente intermedia compras entre vendedores e compradores, e isso faz com que você precise ter um sortimento enorme de produtos. Eu preciso que, se eu pensar em alguma coisa e você, usuário, fizer uma busca, você vai encontrar aquele produto, e você não só vai encontrar aquele produto, como você vai ter aquele produto disponível em tão pouco tempo que vale a pena para o usuário estar usando a sua plataforma. Então, eu diria, não tem mais como fugir de inteligência artificial, né? Eu acho que hoje em dia a inteligência artificial com esses assistentes pessoais, ele não é algo mais tão complexo de ser estruturado, então eu acho que a gente precisa começar a entender muito bem disso para conseguir em qualquer momento, né? Às vezes o pessoal me pergunta, mas aonde é que tem inteligência artificial na plataforma? Eu falei, em absolutamente tudo, né? Não tem nada que está visível para você ali que efetivamente não esteja monitorado por uma área de prevenção de fraude e que também não esteja analisada com inteligência artificial. Então, claro, eu acho que ainda existem as questões das pesquisas, ainda existem, mas eu vejo que isso vai ser atropelado pelo tratamento massivo de dados e etc. Isso é o que vai te dar os insights. Quando você usa machine learning, por exemplo, né, quando você coloca um analista para fazer, né, um tratamento de dados, ele vai ter alguns insights, mas quando você trata isso de maneira massiva, isso extrai dados, informações e insights que nenhum humano hoje ainda é capaz de ter, e isso direciona todo o meio pelo qual você vai tratar o seu usuário, ofertar os seus serviços. Então, eu acho que a gente não tem como fugir muito da inteligência artificial e das tecnologias novas que vão nos atropelar aí nos próximos tempos. E quando a gente olha o caso da própria DPSP, a gente começa a jornada de dados na DPSP em 2016, então, diferente de um canal de marketplace, a gente é um varejo de recorrência, então farmácia por si só você tem uma recorrência muito alta. Então, de 2016 a gente começou o nosso primeiro programa de relacionamento e hoje a gente tem 97% da nossa venda identificada. Uau. Então, eu acho que a gente fala muito nessa jornada de captura de dados, de entender quem é o consumidor. Você tem toda depois uma estratégia de segmentação de clientes. E agora a gente dá um próximo passo importante nesses últimos anos, que é a relação da individualização das ofertas. Eu acho que a DPSP agora já não faz mais ofertas de forma segmentada. A gente não cria clusters de cliente, a gente se comunica ao nível CPF. Então, a gente está colocando de pé a CDP do grupo. Então, quando a gente pensa num sistema de balcão, se muitos de vocês forem no sistema de balcão de uma farmácia hoje, vocês vão ter preços totalmente diferentes. Então, você tem um preço do ciclo de vida, porque você é uma primeira compra, você tem um ciclo talvez por uma patologia, porque você é um hipertenso, um diabético. Então,
Então, cada CPF tem uma precificação específica de acordo com uma jornada de compra. Então, a gente já sai desse modelo de precificar por segmentação e a gente começa a fazer ações específicas por CPF. Então, cada um pode receber um push, um SMS, um WhatsApp com preços totalmente distintos e quando você chega e se identifica, você vai ter acesso a preços exclusivos. Eu acho que tem toda essa inteligência que a gente está falando de machine learning, inteligência artificial. A DPSP sempre trabalhou com uma base de clientes muito identificada, a gente tem mais de 20 milhões de clientes. Quando a gente pensa em usar o machine learning, é entender não só o que você já compraria, porque eu acho que quando você vai numa farmácia você tem uma patologia, você tem uma dor, você na prática você já está buscando, você já chegou com a sua decisão de compra tomada. Eu acho que a inteligência vem muito para ajudar a gente agora a aumentar ali, criar um pouco mais de compras de não medicamento, tipo um item de beleza e incrementar o ticket, tentando criar um pouco dessa correlação de personalização do... Vamos pensar que um diabético tem questões hoje que são por hidratação de pele. Então, você vai criando algumas combinações de medicamento, que é o destino, para você vender itens de não medicamento, que no final a cesta fica maior, né? Então, esse é um pouco do que a DPSP está fazendo. E aí, só para ser um pouco mais prático, a gente sai do modelo de captura e segmentação de dados e agora a gente começa a entender qual é a oferta que eu vou fazer para o Adriano, qual é a oferta que eu vou fazer para a Fabiana no nível individual. Maravilhoso. E, Lei, se você puder usar esse gancho da questão que a DPSP já está fazendo, da personalização, né, das recomendações que vocês fazem na hora da compra para criar esse impacto para o cliente, qual que é a estratégia que vocês usam, né, para tornar essas recomendações mais atrativas? Né? Eu vou dar um exemplo meu aqui, pode ser bobo, enfim. Eu precisava de freios para minha bicicleta, trocar os freios da minha bicicleta. E eu acho que por assistente pessoal, começou a aparecer no Mercado Livre, né, as coisas. Eu abri o Mercado Livre e tinha lá a pastilha de freio da bicicleta, mas vem capacete, aí já vem um monte de coisas que já supõe-se, né, todo o comportamento que está em volta. Eu achei isso, assim, sensacional, quase que mágico, né? Então, eu acho que no caso, por exemplo, da DPSP, que cuida tanto de saúde, quanto de bem-estar, quanto de estética, eu acho que é super interessante escutar, né, como que vocês tratam todo esse conglomerado de dados que vocês têm. A gente tem ferramentas distintas e aí quando eu olho o mundo físico e o mundo online, eu vou pegar no mundo físico, né? Primeiro, se você chegar numa farmácia, normalmente o balconista vai te perguntar o seu CPF, ele vai imprimir uma filipeta de oferta, que na prática aquela filipeta já é uma estratégia de recomendação baseada no teu perfil de consumo. Então a expectativa é que ele vai te dar um desconto sobre aquilo que você já compraria para você ver valor na ferramenta, mas nas outras 4, 3 ofertas ele vai tentar te gerar um consumo que você não faria. Então, que tem algum tipo de correlação com o teu hábito de compra. Então, no físico, a gente já trabalha há 4 ou 5 anos já nesse modelo de personalização através das filipetas. A gente tem todo o front do sistema de balcão, pegando um pouco das tuas histórias o teu histórico de compra, a correlação de consumo. Então, ali quando ele te loga no CPF, ele não está vendo só o desconto que você vai ter do item que você está comprando, mas ele vai ter um pouco do teu mapa daquilo que eu vou tentar te sugerir de compras novas. Então, no físico, a gente tem um pouco dessa estratégia já bem mapeada, usando toda a base de dados que a gente tem dos clientes que já foram identificados. E no online você tem 2 modelos, né? Você tem um modelo hoje do cliente que já é comprador, já está no app logado e a gente consegue de alguma forma criar recomendações ainda mais fáceis porque você está num ambiente digital. E você tem tecnologias hoje como recomendação por jornada de navegação. Eu não sei quem é o Adriano ainda, mas o Adriano está navegando por um app, está navegando por um site e no back eu vou construindo recomendações através de vitrine para tentar fazer que você converta. Então a gente também faz isso muito bem no mundo digital. Então, são várias ferramentas e eu volto a falar, o desafio da DPSP hoje é muito mais como usar o dado do que o próprio dado, né? Porque a gente tem uma base muito grande de dados, aí a gente está tentando entender como a gente tira o melhor agora, com cada vez mais com a escalabilidade que essa parte de inteligência artificial tem trazido para a gente no dia a dia. Sensacional. E essa parte do que o Leandro disse, né? Eu acho que nem tem mais cabimento a segmentação que não seja depois você chegar apenas no CPF. Né, ou no CNPJ, assim, não existe, hoje, eu costumo brincar, né, você está falando ali perto do seu celular que você quer comprar a pastilha de bicicleta e quando você abre qualquer página a pastilha já está aparecendo, né, então, e aí o que você disse, como é que eu pego os interesses do Adriano
né? O Adriano pode ser que naquele momento ele vai comprar apenas a pastilha mesmo, mas eu já sei que o Adriano anda de bicicleta, né? Então tudo que como você navega, né? A forma como você navega, e eu acho que a gente tem que considerar ainda que o Brasil e a América Latina de um modo geral, o nosso usuário ele ainda não é 100% digital. A gente tem uma pequena parte da população que é 100% digital, mas a gente ainda tem aquele usuário que deseja pegar no produto, olhar o produto, né? A gente ainda tem um segmento da população que tem receio de fazer pagamentos via digital por algum medo de insegurança, etc. Então, assim, eu acho que também faz parte dessa questão do tratamento individualizado desse usuário, ajudá-lo a navegar bem no mundo digital, a sentir-se seguro no mundo digital, a sentir-se seguro não apenas na compra, né? Mas a gente tem que pensar que esse usuário compra, ele pode receber o produto, por exemplo, nós não temos, diferente da Drogaria São Paulo, perdão, a gente não tem uma situação onde o usuário pode ir na loja. Exato, é só digital, né? Se eu tiver alguma dúvida, eu vou na Drogaria São Paulo e compro aquele produto físico. No nosso caso, isso não existe. Então, eu preciso fazer com que esse usuário converta, e essa conversão, ela existe desde o momento em que eu garanto para você a compra segura desse produto, e que, por exemplo, eu posso receber o produto e eu posso não gostar porque eu nunca vi, né? A gente tem visto agora isso, por exemplo, com a migração muito forte das pessoas comprando roupa dentro do e-commerce, né? Você não provou a roupa. Então, você tem que garantir que aquela pessoa possa experimentar a roupa, ela possa provar e ela possa devolver de uma maneira muito simples. Então, essa jornada toda do usuário, ela não passa apenas por eu indicar para você o que você precisa comprar, mas como o que você quer comprar, como você gosta de pagar. Então, tem usuário que vai falar, por exemplo, eu gosto de pagar no boleto. E aí, algumas perguntas eu tinha uma discussão essa semana com o time, por que alguém paga um boleto se ele pode pagar por Pix? Né? Porque ele está com o dinheiro na conta dele. Então, você precisa garantir que aquele usuário que gosta de pagar por boleto, ele vai continuar pagando por boleto. Aí, claro, cabe às empresas ter todos os métodos de segurança, de prevenção de fraude, para garantir que aquela forma de pagamento é uma forma assertiva. Mas você tem que pensar na experiência toda. Como é que eu vou sugerir, por exemplo, para o Adriano que comprou a pastilha de freio, recebeu na casa dele e ele não quer aquela pastilha, ele viu que ele comprou errado. Então eu tenho que garantir que existe um place bem próximo da casa do Adriano, que facilmente o Adriano vai lá. Então eu já viro para o Adriano e falo, Adriano, vi que você quer fazer a devolução, olha, devolva nesse lugar. Esse lugar está a 200 metros da sua casa, então eu acho que a gente tem que pensar na experiência como um todo, não só na compra do usuário. E, inclusive, é multicanalidade, né? Ou seja, todo esse Exatamente. ponto de convergência do que você tira do digital virar físico. Se eu vendo para você e você tem uma má experiência na devolução, você não volta a comprar. Exato. Então, eu preciso garantir de ponta a ponta. A gente tem uma ideia de que a segmentação, ela está só no que eu vou te oferecer. E não, ela tem que ser na oferta completa e na experiência completa. Por quê? O digital hoje, todas as empresas caminharam para o digital. Exato. Os seus concorrentes também estão ofertando o digital. Se você não oferecer uma experiência que é amigável, não tão friccionante, e que algumas pessoas que ainda não são tão acostumadas ao digital possam fazer e ter uma boa experiência, isso realmente pode ter problema no futuro. Não, eu achei genial o insight que traz também, né? Toda essa experiência que vocês constroem na amarração de dados que fazem parte dessa jornada. Para mim foi impactante, porque assim, ou eu compro a pastilha, ou eu compraria um capacete, porque eu não teria freio na minha bicicleta. Então já estava ali dado o recado, né? Mas legal, obrigado pelo ponto de vista de vocês. Eu acho que a Fabi trouxe um ponto super importante também em relação à personalização, que é também conhecer o cliente e traz os benefícios para que você trabalhe no ajuda de prevenção a fraudes, né? E vocês são dois grandes especialistas da indústria, então certamente tem os pontos de vista aí bastante firmados, né? Então a gente queria conhecer um pouquinho como que esse conhecimento do perfil comportamental ajuda tanto na análise, né, das pessoas que estão entrando na sua base, que é super importante lá na frente, mas também como que isso constrói a jornada de prevenção à fraude de vocês, né? Com essa questão da personalização e, sobretudo, também das ferramentas de
impacto direto, né, da construção dos perfis. O lado positivo, eu acho que pensando num player que tem mais de 100 anos, que é uma rede de drogarias, que é o que eu represento hoje, a gente é um player físico que se digitalizou, né? Então, quando você pensa, você tem um histórico de compra independente dele ter comprado a primeira vez do online. Então, o meu cliente, por mais que ele seja novo no canal, às vezes ele está há 10 anos consumindo dentro de uma rede, da nossa rede de drogaria e em diversos tipos de loja. Então, normalmente a gente não é fiel a uma loja, né? A gente vai comprar talvez uma loja próxima do trabalho, uma loja próxima de casa, ou quando você viaja numa outra loja. Então você tem ali todo o teu histórico mapeado. E isso ajudou muito. Quando a gente criou a nossa estratégia digital e rampou no digital, essa riqueza de dados, de transações históricas desse consumidor que foi comprar a gente a primeira vez, serviu muito para a gente conseguir surfar com um índice de chargeback muito baixo. A gente trabalha num chargeback muito baixo. Então, a gente já tinha um pouco do histórico de qual é a compra, qual é o dado de meio de pagamento que ele já faz, a gente já sabe um pouco dos endereços que ele costuma estar próximo. Então, tudo isso ajudou a gente a enriquecer a nossa estratégia de fraude e nunca lidar com um chargeback tão alto. Um outro ponto positivo, eu acho que o maior desafio nosso é que tentar pensar no Mercado Livre que faz uma entrega no mesmo dia, a gente precisa entregar talvez dentro de 1 hora. O maior desafio nosso é a velocidade da aprovação. Então aí é um mix de qual o tamanho do risco que eu quero correr com o tamanho da velocidade que eu quero entregar. Porque hoje ninguém mais quer comprar um medicamento e receber em 2 dias, né? O medicamento, 87% da venda da DPSP digital é entregue em até 4 horas. Então, isso já é muito, o consumidor já considera alto esperar 4 horas para consumir um medicamento. Então a gente tem levado isso para 1, 2 horas. Então, acho que o maior desafio é como a gente usa ainda mais os nossos dados, como a gente constrói ainda mais a nossa estratégia de fraude, tentando achar um meio onde eu tenho que, em alguns momentos, assumir o risco. Sem dúvida. Porque eu não posso esperar que a tua análise seja feita, talvez, em 1 dia, para depois eu te entregar um medicamento. No momento que o cliente sai do site ali como pagamento, colocou os dados Concluído. de cartão e vai embora, ele ligou o contador dele, né? Exato. Ele não está esperando o pagamento ser confirmado. Na cabeça dele, ele vai receber ali em 1 hora. Então, esse é o desafio da DPSP, de conseguir trazer ainda mais essa velocidade de aprovação com os dados que a gente já tem históricos para conseguir fazer uma entrega rápida. Perfeito. Eu diria assim que o meu desafio de prevenção de fraude, ele é um desafio que ele é muito mais amplo do que apenas a transação, né, a aprovação de um pagamento. Como a gente é um marketplace, isso começa no meu onboarding, né? Se você for um vendedor, esse onboarding, ele passa por um KYC completo, de validação de documento e etc. Então, seja CNPJ, seja CPF. E depois eu tenho uma questão que eu tenho que verificar o vendedor e o comprador. Então, eu tenho que... a área de prevenção de fraude de Mercado Livre e Mercado Pago, nós somos em 1.200 pessoas. Né? Então, assim... Por quê? Porque eu primeiro analiso o vendedor. O vendedor entrega, ele vende um produto verdadeiro, ele atende o usuário, ele responde perguntas, ele não tenta levar o usuário para fora da plataforma para fazer algum tipo de fraude. Ele entregou uma caixa vazia, não entregou, depois eu olho o comprador. O que ele compra? Se ele devolver, ele devolve bem, ele faz muita reclamação. O vendedor tem muita reclamação e ele não atende. Depois eu vou olhar o transacional. Uau. Que o transacional é, claro, o perfil do usuário, se esse usuário compra um cartão novo, é um cartão que ele está usando que não é dele, para uma compra, ele está comprando com um ticket baixo, ele está fazendo uma compra de 100 mil reais. E é interessante essa questão da entrega, né? Porque lá atrás, quando eu cheguei no Mercado Livre, a nossa entrega era até 3 dias, 4 dias, dependendo do estado, era... Né, às vezes até 1 semana. Então, quando eu tinha um chargeback, eu conseguia frear o pacote. Hoje eu entrego no mesmo dia praticamente 95% de tudo que é vendido na plataforma no Brasil inteiro. Então, se eu tiver um ataque, né, de fraude num chargeback, a chance de eu conseguir frear o pacote é praticamente nenhuma se a gente sabe que a contestação de um chargeback ela acontece muito tempo depois. Claro, esse ano o Mercado Livre faz 25 anos, então isso significa que a gente tem um histórico enorme desses usuários, de usuários também
ao mesmo tempo, um desafio com os usuários novos que passaram a comprar, principalmente durante a pandemia e pós-pandemia, né, que essas pessoas se mantiveram comprando no online. Então, eu acho que assim, o desafio hoje de conhecer não é o conhecer apenas quem vai comprar. Eu tenho que conhecer quem está vendendo, eu tenho que conhecer qual é o método que ele está utilizando para comprar e eu tenho que analisar também esse comprador. A gente tem fraude de vendedor, a gente tem fraude de comprador e a gente tem fraude transacional. Então, existem times dedicados. Eu costumo dizer que não há nada que você faça na plataforma que por trás não exista um modelo de prevenção de fraude. Então, se você vai subir um anúncio, como vendedor, eu analiso a imagem, eu analiso o que está escrito na imagem, eu analiso se você não está violando marca, eu analiso o que está escrito na descrição. Então, assim, a tecnologia hoje, ela está em absolutamente tudo. Então, a prevenção de fraude está analisando se você coloca dados pessoais na mensageria, né? Se você, enfim, tá fazendo algum tipo de anomalia, tanto é que o que a gente costuma dizer, né, a gente alerta muitas vezes o usuário quanto àquela prática indevida. Se ele insistir, a gente já começa a limitar o que ele pode fazer na plataforma, chegando à possibilidade de banir a pessoa efetivamente, tanto como comprador, como vendedor, e mais, a tecnologia me permite identificar se aquela pessoa está tentando se cadastrar com outro CPF, mas usando os mesmos dispositivos. Então, se você já fez fraude com algum dispositivo, é muito difícil que aquele dispositivo consiga operar novamente na plataforma. Uau, é um cerco bem grande em relação É um cerco bem grande. A prevenção. Que maravilha. Bom, acho que aqui agora, para encerrar o nosso painel, tem uma pergunta de tendência, na verdade. É que ainda agora a gente vai um pouquinho mais longe, né, em relação à questão da experiência e do ganho de receitas novas aqui. É que a gente sabe que hoje existem desenvolvedores trabalhando, né, em assistentes que possam entender, interpretar e responder em estados emocionais dos consumidores, oferecendo suporte emocional, recomendações baseadas no humor, necessidades emocionais e, sobretudo, também no momento que ele está passando, né, de vida, enfim. Na opinião de vocês, é um futuro ainda distante? Vocês já têm visto demanda, vocês já têm visto valor agregado em aplicar esse tipo de experiências lá na ponta também? Pensando um pouco no grupo da PSP, eu acho que o desafio que a gente tem nesses últimos 3 anos é a gente escalou muito rápido no digital. Então, quando a gente pensa em inteligência nessa parte de relacionamento através de um chatbot, a gente tem visto todo o desafio do pós-venda, né? Então, como que a gente consegue... Por mais que a gente tenha as 1.600 lojas disponíveis para tirar uma dúvida sobre o produto ou até mesmo uma logística reversa, da mesma forma que eu prometo te entregar em 1 hora, eu tenho que te dar uma solução sobre um atrito de um pedido em até 1 hora no máximo, né? Então a gente tem feito isso muito focado de melhorar a experiência no pós-venda. Uma outra alavanca que a gente tem 2 formas de atendimento que são muito especialistas, que é o atendimento farmacêutico, que tem umas barreiras um pouco mais complexas, né? Porque você envolve saúde, você tem todo um contexto regulatório de indicação de medicamento, mas a gente sabe que toda a informação sobre o medicamento está na bula. Então, quantas vezes a gente já tomou um medicamento e a gente teve dúvida sobre o efeito colateral? Então, hoje a gente precisa que a maturidade de um balconista, um farmacêutico que tem 20 anos na cadeira e um farmacêutico recém-formado, ele consiga ter essa informação muito clara na mão dele. Então, a gente tem desenvolvido através de inteligência artificial, alguns assistentes para colocar no balcão para conseguir responder dúvidas sobre interação medicamentosa, efeitos colaterais ou até mesmo a minha urina mudou de cor a partir desse medicamento. É comum? Não é comum? E aí a gente está trabalhando nesse modelo. E o outro modelo que a gente faz é assim, a gente tem uma categoria muito forte dentro da DPSP e dentro do segmento que é a categoria de dermocosmético. Então, às vezes você está visitando uma loja, você tem uma dermoconsultora dentro da loja te indicando talvez qual o creme para uma pele seca, então qual é o creme específico para um tratamento facial. E a gente sabe que é uma tecnologia, uma categoria que tem inovação a todo momento. A todo momento você tem novos produtos, você tem novas formas de tratamento que está não só atrelado a bem-estar e estética, mas também à saúde. E a gente está tentando trazer também esses assistentes para conseguir manter essa atualização frequente no nosso time de campo para conseguir fazer a melhor sugestão do que você vai usar.
No Brasil, a gente tem hoje muito a dermatologista fazendo a prescrição ali do tratamento, mas a gente também tem muitas pessoas que fazem uso do tratamento de dermocosmético por conta própria, através de um vídeo que assistiu no YouTube, através de uma influência. E a gente sabe que a pessoa chega às vezes buscando um produto, mas ela não tem a noção do tratamento completo, que a gente fala que são quase 7 passos no tratamento completo. Então a gente também está trazendo a inteligência através de assistente virtual para conseguir melhorar um pouco dessas recomendações de tratamento, e não só de venda, mas também de fazer com que o cliente saia ali com a sensação de que foi atendido plenamente. E não é só alguém tentando te empurrar um produto de venda. Então acho que a gente tem 3 alternativas boas, né? De melhorar um pouco essa questão do pós-venda, um pouco da solução de saúde dentro de uma barreira legal, e essa questão da dermoconsultora, que é uma categoria super importante para o grupo. E que, sem dúvida, gera uma receita adicional, porque ela vai completar, né, o ciclo do tratamento nessas 7 etapas. E ela Genial. acaba, por mais que ela não tenha uma patologia, ela tem um tratamento recorrente, porque normalmente um tratamento de dermoconsultor ali, de dermocosmético, ele é um uso, por mais que você compre um produto que pode durar 6 meses, as suas necessidades vão aumentando com acordo com os novos lançamentos. Você tem muita coisa sendo lançada, é uma categoria que está em pleno crescimento no Brasil. E 20-25% dessa venda já saem de drogarias. Então é uma categoria que a gente é destino, né? Por mais que você tenha hoje players no mercado online, a farmácia no físico ainda é o destino desse consumo de itens de dermocosmético. Perfeito. Não, você estava falando se isso já é uma realidade. Eu te diria que é completamente uma realidade, né? Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de codificar, né, um assistente pessoal, mas enfim, a gente teve uma experiência recente em que realmente a gente era responsável por estruturar um chatbox desse com inteligência artificial. E interessante que quando você vai fazer isso, você precisa dar os inputs, né? A inteligência artificial, se você deixa ela muito sozinha, ela começa a tomar decisões ruins a partir da interação do usuário, né? Então a gente vai testando. E você precisa dizer para a inteligência artificial como é que ela tem que se portar em relação ao usuário. E aí você vai justamente nesses termômetros, né? Ele é um usuário que está feliz, ele é um usuário que está atritado, ele é um usuário que está preocupado porque o produto dele não chegou. Então, assim, tem uma série de questões e a gente fez isso para a prevenção de fraude. E aí você tem que ir instruindo, né? Então aí você vai vendo justamente que a inteligência artificial ela é capaz de mapear o estado emocional desse cliente, usuário. E ele consegue, a partir daí, então, por exemplo, tudo que envolve prevenção de fraude é muito sensível, né? Você pode ter o usuário que potencialmente fraudador que foi bloqueado e você pode ter o usuário que recebeu o produto que não queria. Então, como é que você, primeiro, se solidariza com esse usuário e diz o seguinte, olha, essa não é a experiência que a gente gostaria que você tivesse tido, eu estou aqui para te ajudar, então, assim... como é que, de alguma maneira, ainda que seja um atendimento, né, não humano, digamos assim, como é que ele consegue... E eu vou dizer que se você bem treinar essas assistentes pessoais, não tenha dúvida que ela tem uma capacidade de ser muito mais assertiva do que o humano fazendo esse atendimento. Porque o humano também tem a questão da emocionalidade dele naquele momento, né? A gente também sabe do estresse que essas pessoas de atendimento têm em relação a questões de atrito com as pessoas que estão com algum problema não solucionado. Então, como é que a gente, ao treinar bem as assistentes pessoais com inteligência artificial, a gente consegue não só mapear, mas também fazer um atendimento adequado ao estado emocional desse cliente. Isso, para mim, hoje já é uma realidade. Sensacional. Maravilha. Bom, então assim a gente conclui o nosso painel, né? Foi uma discussão bem gostosa, bem fluida, bem construtiva aqui para nós. Obrigado, Fabi, obrigado, Leandro, por compartilhar conosco a visão de vocês e, sobretudo, aceitar gentilmente o nosso convite. Agradeço aos nossos convidados, todos aí por permanecer conosco. Esse conteúdo vai estar disponível no nosso Clearcast. E muito obrigado, até a próxima. E assim a gente fecha o nosso painel.